Que bonitinho. Eu provavelmente não vou estar olhando o chat, tá bom? Então, quando eu tiver uns 5 minutos, provavelmente eu vou conceder um pó e preferência para a segunda posição. Caso não, a primeira posição pode fazer. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Antes de tudo, vale uma caracterização do que seria esse nacionalismo que a gente está falando. A gente não está falando simplesmente de um sentimento de torcer pelo Brasil, de achar bonitinho um jogo de vôlei, de achar legal que o vôlei do Brasil ganhou medalha de prata, alguma coisa do tipo. A gente está falando do amor exagerado, a gente está falando de uma paixão que ela vai ser focada na emoção e não no senso crítico. O nacionalismo, ele fala de um amor pelo país, de um grande culto ao país para além do senso crítico. É colocar aquele país em primeiro lugar, independente do que ele fizer. É colocar aquele país como uma grande coisa sem erros, independente do que acontecer. Focado nisso, a gente também tem que fazer uma caracterização de como o esporte ele é tão importante nessa moção. A gente está falando de países, a gente está falando de um esporte que ele atua como lazer. O esporte ele é visto como, por exemplo, um futebol que você vai no bar com os amigos assistir a final da Copa do Mundo, da final da Libertadores. Você vai assistir o Clássico Rei do Ceará e do Fortaleza com seus amigos tomando uma de noite num sábado. Isso tudo acontece em momentos de lazer. Você vai ficar feliz conversando com seus amigos sobre o final da Copa do Mundo, vendo a Raíssa ganhar uma medalha no skate ou não, você está falando de lazer. Todos esses lazeres, todas essas emoções, todas essas coisas que mexem com você são muito agravadas quando a gente está falando especificamente desses grandes eventos, como a Copa do Mundo, como a Olimpíada. Porque todo esse prazer, toda essa emoção vai ser muito mais agravada. Porque a gente não está falando de um joguinho que acontece uma vez por semana. A gente está falando de uma imersão nisso. A gente está falando agora nas Olimpíadas que simplesmente não se falava de absolutamente qualquer outra coisa em um mês. Que você abria o celular, você abria o Twitter e tinha lá foto de todos os esportistas, de todas as pessoas que fizeram várias coisas nas Olimpíadas e como elas se deram bem ou como se deram mal. E todo mundo reforçando como todos os jogadores, todos os esportistas eram guerreiros só por estar lá. Tudo isso, toda essa junção do prazer, junto de todo o reforço que você está vivendo literalmente esses grandes eventos, cria que você agrave muito mais toda essa emoção, todas essas questões que mexem com o psicológico das pessoas. Quando você está fazendo isso, você aumenta os gatilhos emocionais que já são causados no esporte, mas são agravados quando a gente está falando desses grandes momentos. O que acontece é que isso marca as pessoas muito e marca profundamente. Você começa a ter um orgulho que chega a ser cego. Quando você ganha aquela medalha, quando você ganha aquela Copa do Mundo, você simplesmente fecha os olhos para as coisas que acontecem ao seu redor, porque nós estamos falando de um nacionalismo que não leva em consideração um senso crítico, mas que é uma paixão, que é um amor cego. Todo mundo lembra do Penta que aconteceu em 2002, mas ninguém se lembra que tinha 17 milhões de pessoas morrendo de fome naquela época. As pessoas se lembram que o Brasil, depois de cento e tantos anos, conseguiu um ouro olímpico no futebol em 2016, mas ninguém sabe, ninguém lembra todas as outras coisas horrendas que estavam acontecendo no país nessa época. O que acontece quando a gente tem tudo isso que cega as pessoas, quando a gente está mais inserido nisso, quando a gente está falando de grandes eventos per si, e não só desses joguinhos, dessas coisas ao redor, nós estamos falando que existem países desenvolvidos e pouco desenvolvidos, e por isso isso pode ser muito mais problemático quando a gente está falando do nacionalismo. Quando a gente está falando desse amor, quando a gente está falando desse orgulho, que ele está extremamente afobado, ele está completamente cego, porque é isso que a gente está falando do nacionalismo, de colocar o seu país acima de tudo, acima de todos, porque ele é o melhor, porque ele consegue fazer não sei o quê, já que a gente está numa competição, e por isso você está torcendo para o Brasil acima de tudo, para os Estados Unidos acima de tudo. O que a gente tem é que quando você atrela esse nacionalismo ao esporte, você esquece, ou pelo menos tende a esquecer dos outros problemas que estão acontecendo ao seu redor. Quando você esquece do resto, você esquece da política, você não está tão focado na política, porque os jornais eles só falam das Olimpíadas, porque os jornais eles só falam da Copa do Mundo. Você não está vivendo tudo aquilo que o seu senso crítico lhe permitia viver antes. E o que acontece é que agora, com o nacionalismo dentro das próprias pessoas, além de você estar sendo bombardeado apenas daquilo, você está atrelando a posição do seu país ao seu amor, a sua cegueira por conta dessa torcida, por causa de tudo. Quando você coloca o foco nisso, você deixa de lado o senso crítico e você reforça a emoção, porque todas essas coisas reforçam e incentivam gatilhos emocionais que marcam as pessoas, porque simplesmente você sabe que você vai sair no meio da rua e a sua rua vai estar pintada de verde e amarelo, porque é a Copa do Mundo de 2022. Você vai abrir o WhatsApp e vai ter 34 mensagens de grupos diferentes,
de correntes dizendo como o menino Ney vai ser o artilheiro da Copa do Mundo de 2022, porque vai todo mundo se reunir no meio de um shopping para assistir o Brasil jogar as quartas de finais e todo mundo vai estar gritando, todo mundo vai estar torcendo pela mesma coisa. Esse sentimento de união faz você torcer contra os outros e colocar o seu país acima de tudo. Essa ideia do nacionalismo, de reforçar a ideia do nós contra eles, é exatamente o que é prejudicial. Quando você coloca o seu país como o bichão, o grande, que está tentando ganhar a competição e simplesmente é muito, muito bom para perder, você permite duas coisas muito, muito terríveis. A primeira é esquecer e deixar de lado a questão do senso crítico, justamente por atrelar as conquistas dos países há simplesmente coisas boas de jogos, mas também uma possibilidade de instrumentalização desse nacionalismo por meio de formas políticas extremamente populistas que estão ascendendo. Da mesma forma que a gente vê um nacionalismo muito grande nos Estados Unidos, com o Donald Trump, no Brasil, com o Bolsonaro, a gente vê como esse nacionalismo consegue ser instrumentalizado. O que a gente tem quando a gente atrela esse nacionalismo aos grandes esportes é que essa ideia do nós contra eles é toda focada em ver que o belo está aqui dentro e todos os outros problemas que aqui tem são marginais, porque o belo é o nosso, nós somos melhores do que os outros, ou pelo menos nós devemos ser. As consequências que a gente tem é que essa marginalização dos problemas, a gente vê que, por exemplo, no Brasil as pessoas estavam completamente focadas em falar mal do Bolsonaro, isso é exigir coisas, fazendo não sei o quê. Agora, essas coisas são deixadas de lado, pelo menos no momento das Olimpíadas, as pessoas falando que estão muito felizes porque conseguiram se alienar e esquecer um pouco do que o governo está fazendo. Porque a gente teve hoje o melhor desempenho que a gente teve nas Olimpíadas de todos os tempos. E isso acaba com uma força de instrumentalização, de que as coisas ruins podem estar acontecendo. Mas olha, a gente tem o melhor desempenho de todos os tempos. A oposição pode tentar trazer que alguns países pequenos, que não tem muito do que se orgulhar, isso seria bom para juntar as coisas e tudo mais, mas a grande questão é que aqui vai existir um efeito muito maior de instrumentalização. Se a gente está falando de um país que tem desigualdade econômica muito grande, do país que tem baixos índices de desenvolvimento econômico, que não tem muito do que se orgulhar internamente, digamos assim, quando ele usa esse nacionalismo muito grande dos esportes, quando ele ganha a primeira medalha depois de tantos anos, a instrumentalização é muito maior, porque agora aquilo é o único orgulho. As coisas estão indo super bem, porque, olha, pela primeira vez a gente ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas. E agora, com todo esse orgulho, todas as questões que agora são novidade, que são um marco e um grande orgulho nacional, eles podem passar medidas que piorem as desigualdades que já estão inseridas. Então, é muito, muito orgulho em propor. Show. E aí, Júlia? Tá bom? Oi, vocês me ouvem? Peraí que eu vou... Gente, deixa eu ver se o meu microfone funciona do UFC. Tem algum problema com a sua câmera? Hã? Tem algum problema com a sua câmera? Ei, dá pra me ouvir? Dá pra te ouvir, dá pra te ver, Tá. no caso. Tá bom, vou ligar a câmera, calma, calma. Opa, carregador, peraí. Tá, vamos lá. 1, 2, meia e já. Vamos lá. É importante entender dentro desse debate a simples concepção de que o nacionalismo não é o que necessariamente gera adoração a eventos esportivos per si. A adoração, ela entra muitas vezes por conta do incentivo financeiro que existe por trás disso tudo. A grande prova disso é que, por exemplo, campeonatos, ligas, como a Champions League, como a Superliga de vôlei, ou, por exemplo, como a NBA da vida, tem um grande alcance de público no mundo inteiro, sem necessariamente estarem associados ao caractere do nacionalismo em geral. Por exemplo, a prova disso é que jogadores do mundo todo, eles vão para ligas, por exemplo, como a espanhola, como a francesa, porque ali existe, por exemplo, uma grande rentabilidade como um todo. E isso gera fidelização ao longo do mundo. Por exemplo, muitas pessoas na Argentina, elas passaram a torcer para o Barcelona a partir do momento em que o Messi se tornou a grande estrela do Barcelona como um todo. E, inclusive, tipo assim, boa parte deles agora está torcendo para o PSG. Agora, se o impacto aqui que as meninas querem trazer é uma bestialização da população, porque agora elas são mais ocupadas, por exemplo, vendo futebol ou vendo algum tipo de evento esportivo diante de um evento midiático, como que a gente está falando aqui, isso acontece de uma maneira ou de outra no cenário de vocês, mas com um trade-off ainda pior,
ao invés de eu estar torcendo, por exemplo, por algo que gere um senso de identidade nacional, uma perspectiva de orgulho, de autoestima, como a gente vai outros impactos positivos que vão ser construídos ao longo desse debate, eu simplesmente me entrego a uma lógica capitalista e que potencialmente tem mais capacidade e interesse de fidelização no longo prazo, porque esse é o único objetivo dessas ligas, é o lucro, essa rentabilidade, essa sustentabilidade no longo prazo como um todo. Agora, vamos lá, algumas respostas ao caso do nacionalismo como forma de alienação no geral. Primeiro, a Café, ela tinha que provar aqui, e ela passou 7 minutos, não conseguiu fazer isso, que provar como que o analfabetismo político, diante de todos os problemas que existem, sobretudo em países desenvolvidos, ele vem especificamente do objeto de debate dessa moção. O não diagnóstico, por exemplo, da situação local, por exemplo, da fome que a gente teve durante o momento que a gente estava passando pelo Penta Café, ele vem muitas vezes da falta de provimento de um ciclo básico de educação para a maior parte das pessoas, ela vem da noção da desigualdade social, ela vem da utilização, por exemplo, de mecanismos de cortina de fumaça de forma diversa para questões políticas dentro do país. Isso não necessariamente precisa estar ligado, por exemplo, a um evento esportivo. Se, por exemplo, um líder como o Bolsonaro, ele quer alienar as pessoas por meio da Olimpíada, ele também consegue fazer isso, botando a porra de um distritão para ser votado no momento em que a gente está tendo, por exemplo, a CPI, que investiga tanto ele quanto aliados dele como um todo. Então, esse tipo de cortina de fumaça, ele pode vir de formas variadas, independentemente da questão que a gente está falando como um todo. Então, você tinha que me provar porque o elo vem necessariamente do nacionalismo, que é especificamente construído durante os eventos esportivos. Então, isso não foi feito. Mas, para além disso, a gente precisa engajar nos piores cenários possíveis, por exemplo, com líderes como, sei lá, o Orbán da vida, que teve, por exemplo, a Hungria foi muito top durante essas Olimpíadas, que ela teve um bom desempenho e ele pode usar isso para se validar. Porque, sei lá, se o governo pode construir isso, aí anda. No final das contas, esse tipo de líder ele também tem incentivos à autovalidação de outras formas, ou seja, se não por meio desse tipo de medida, por meio desse incentivo ao esporte nas Olimpíadas, esse tipo de orgulho que nasce daí, isso pode ser provado, por exemplo, por outros tipos de campeonato, como eu estava falando para vocês. A Índia, por exemplo, faz isso por meio do incentivo ao campeonato de cricket. Não sei se vocês sabem, mas a Índia, ganhou umas 15 vezes o campeonato mundial de cricket como um todo. Então, esse tipo de validação ele pode vir de formas diversas, não necessariamente nesses eventos esportivos que a gente está tratando. E nos cenários mais razoáveis, como o Brasil, a gente tem um enfraquecimento do debate nacionalista como um todo. Embora eu concorde com a Café que existe uma apatia inicial, ou pelo menos um tipo de cegueira inicial durante os eventos esportivos como um todo, isso também gera debate social sobre qual deve ser a nossa concepção de nacionalismo. Então, no final das contas, esse tipo de discussão, ela existe a partir do momento que o nacionalismo está sendo pautado. Já é ônus do cenário do governo comprar que, à medida em que eu não consigo ter esse tipo de discussão de nacionalismo sendo aportado, por exemplo, por um tipo de evento que tem tanta propagação como esses eventos midiáticos como um todo, esse sentimento muitas vezes ele é perdido. Ou, por exemplo, esse tipo de debate, ele perde local dentro da sociedade. Então, no cenário de vocês, a gente tem mais apatia sobre esse tipo de questão. No nosso cenário, a gente tem algumas pessoas alienadas, mas como eu já falei para vocês, esse cenário de alienação ele não necessariamente é tão extensivo ou tão, enfim, alarmista como que as meninas tentaram construir até aqui. Mas, além disso, a gente precisa desse tipo de enaltecimento dentro da perspectiva do nacionalismo nos esportes, por conta, principalmente, da caracterização que eu vou construir a partir de agora. No status quo, existe uma narrativa de subdesenvolvimento imposta a países de terceiro mundo desde o momento da sua colonização. Eu não estou falando aqui só sobre, sei lá, Serra Leoa, que é um país fudidamente pobre, mas também países, por exemplo, como o próprio Brasil, que tem dificuldade de identificação com a sua própria cultura nacional como um todo. Os países do Ocidente, eles são muitas vezes dominantes dentro das relações internacionais, dentro da perspectiva da economia, dentro da perspectiva da cultura. Então, por exemplo, o top 10 do Spotify dos Estados Unidos, muitas vezes é o top 10 do Spotify de vários países como um todo. E tudo isso constrói um senso de baixa autoestima dentro desses países, em geral, que acaba gerando uma noção, por exemplo, de uma não percepção de quais, por exemplo, são as minhas características, ou quais, por exemplo, são os motivos pelos quais eu posso ter, por exemplo, alguma noção de orgulho nacional como um todo. Então, o que eu quero construir aqui dentro desse debate é a noção de que é como se esses países de médio e pequeno porte, eu falo aqui de países emergentes, países subdesenvolvidos em geral, eles estivessem lutando contra uma maré que diz a todo momento que eles têm, por exemplo, esse processo de invalidação como um todo. A grande questão é que vocês podem dizer, Júlia, tá, mas, por exemplo, uma Rússia da vida, uns Estados Unidos da vida, uma China da vida ainda são dominantes dentro dos esportes e a gente está reforçando esse tipo de narrativa. Não necessariamente, porque essa narrativa, ela importa mais dentro de uma perspectiva interna. Ou seja, a partir do momento em que o país, por exemplo, como a Filipinas, bateu o recorde feminino de levantamento de peso dentro de uma categoria específica, bateu o recorde mundial, ele, por exemplo, existe uma grande perspectiva de agora eu olhar, por exemplo, para o esporte do meu país como algo que eu tenho, por exemplo, a admirar como um todo. Isso gera um engajamento social que é muito importante para que as pessoas, por exemplo, elas não se sintam, além dessa perspectiva de autoestima, mas para que, por exemplo, elas não se sintam desestimuladas dentro de uma perspectiva de participação do seu país de maneiras diversas. Por exemplo, de eu participar dentro da minha perspectiva política ou coisas do tipo. Então, essa validação internacional de que agora eu tenho um local de destaque e assim sucessivamente, ela é muito importante. Mas antes de continuar, segundo o governo, tem ponto? 1, 2, 3, 4, 5, primeiro governo.
Ô, Júlia, a gente entende a importância desses países terem algum tipo de reconhecimento e as pessoas lutarem por isso, mas a questão é que o nacionalismo, ela perde o precedente somente do orgulho, é uma coisa muito mais forte que faz a gente parar de enxergar outras coisas eu relevantes. entendi seu ponto, mas a grande questão é que essa paixão que vem para o esporte, eu já construí ao longo do meu discurso, que ela vem muitas vezes de uma perspectiva que ou ela vem desse nacionalismo que a gente está falando, ou ela vem de uma perspectiva que é mercadologicamente construída. Então, se o ponto de vocês é que as pessoas vão ficar cegas por causa disso, primeiro, vocês têm que transpor por que isso é relevante para a política como um todo, e vocês não fizeram até o momento, se vocês continuarem vocês vão perder o debate, mas para além disso, ainda existe a lógica de que, no final das contas, se for para ser apaixonado por alguma coisa, eu prefiro ser apaixonada pelo meu país. Então, a grande questão que a gente está falando aqui é que essa lógica de validação internacional ela é importante dentro desse caractere de eu conseguir resistir, por exemplo, a todas essas outras formas de invalidação que esses países eles têm como um todo, e que, no final das contas, é importante até para a gente ter uma perspectiva de valorização do esporte. Então, a gente não pode esquecer que esses atletas, muitas vezes, como, por exemplo, da delegação brasileira, muitos atletas, eles viviam, por exemplo, com menos de 2 salários mínimos. Então, o impacto, o incentivo que existe dentro desses países pequenos em relação ao esporte como um todo, eles são incentivos que eles só são voltados, por exemplo, para uma classe, uma elite política, como, por exemplo, a porcaria da nossa seleção brasileira de futebol. Então, a grande questão é que para que esses pequenos e médios atletas, por exemplo, eles tenham alguma perspectiva de desenvolvimento, eles acabam necessitando desses grandes eventos esportivos para conseguirem, por exemplo, ter alguma lógica de incentivo. Isso é importante dentro de uma perspectiva, por exemplo, de formação de bases nacionais para treinamento desses jovens, para ressocialização dessas pessoas e assim sucessivamente. Então, com muito orgulho, me oponho. E aí, André? Oi, gente. Café, para de me ligar. Ok. Teste o microfone, pronome de preferência e, se possível, ligar a câmera. Mas, enfim, é isso aí, no seu tempo. Não sei o que é café aqui. Tá. Vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, é muito importante a gente entender, de forma mais clara, duas questões que talvez a Café não tenha explicado direito, que é justamente como que o nacionalismo ele tem uma perspectiva muito específica da forma como a gente olha para o país, mas, para além disso, como que o esporte ele tem uma ligação intrínseca à própria condição de orgulho que a gente, acaba tendo com relação ao país e como ele desperta uma série de emoções que, sim, fazem com que a gente esqueça de outras coisas importantes. E é aqui que eu vou comprovar o ponto sobre como a gente até entende da importância de países menores e países pequenos, como a Júlia falou, terem uma validação no esporte ou conseguirem, por meio do esporte, enaltecer conquistas do seu país que não é visto mundo afora por causa da predominância do Ocidente, mas que o meio utilizado através do esporte, especificamente desses grandes eventos como Olimpíadas e Copas do Mundo, que tendem a marcar bastante a forma como a gente enxerga aquele país, acaba sendo muito pior do que benéfica para a própria construção da maneira como a população se coloca naquele país e para narrativas futuras daquela nação. Então, primeiro, basicamente, nacionalismo é sobre amor, mas não somente amor e orgulho que vai validar, por exemplo, mais oportunidades para as pessoas. É sobre a forma como a gente enxerga todas as vertentes que aquele país possui, acima de qualquer outra coisa. É sobre a gente enxergar também as questões políticas, sociais e econômicas que despertam tudo que decorre da forma como aquele governo está se colocando naquele país. É sobre a gente olhar, basicamente, as questões sociais que acontecem com aquela população, quantas pessoas estão na miséria, e ainda assim, vendo soluções para esses problemas, sentir orgulho daquele país. A gente vê todas essas vertentes e realmente enaltecer o país por tudo que ele é, e não apenas por causa da perspectiva do esporte. Então, acima de qualquer outra coisa, a gente entende como que o nacionalismo ele não é qualquer tipo de orgulho e enaltecimento, mas ele é uma coisa que vai muito além de percepções básicas esportivas, mas sim ele está atrelado a você olhar para uma série de outras vertentes. Para além disso, o esporte, basicamente, como a Café já trouxe, ele é um elo de ligação que as pessoas possuem com as conquistas que elas obtêm. Então, basicamente, quando você tem uma conquista importante no esporte, você passa a levar aquilo pelo resto da sua vida. Isso é muito claro quando os torcedores de futebol enaltecem títulos nacionais nos seus times pelo resto da vida. Um torcedor do Fortaleza que teve um título da Série B nunca vai esquecer disso, apesar de a Série B ser um campeonato totalmente irrelevante. Mas, no fim das contas, um título desse faz com que isso marque a pessoa para o resto da vida dela. A mesma coisa com relação ao pentacampeonato
Campeonato do Brasil, que até hoje é lembrado desde 2002, porque isso é uma conquista importante, principalmente quando a gente fala de grandes eventos esportivos, como Olimpíadas e Copas do Mundo. Então, no fim das contas, atrelar o nacionalismo a isso faz com que a gente passe, basicamente, a entender que nós devemos ter orgulho do nosso país, não por causa de questões políticas, econômicas e coisas nesse sentido, mas sim por causa dessas conquistas que são tão marcantes dentro do ramo esportivo. E como que, na realidade, isso faz com que a gente esqueça um pouco de olhar para as outras perspectivas sociais e econômicas. Isso acontece justamente porque a gente acaba criando um comodismo em cima dessas conquistas. A gente basicamente lembra como que o Brasil é o país do futebol desde a sua conquista do pentacampeonato, mas a gente esquece que o Brasil também é o país da fome, é o país que mais mata LGBTs no mundo, é o país do feminicídio e coisas nesse sentido. E, basicamente, é totalmente injusto que a gente enalteça o Brasil por causa de uma conquista específica dentro do esporte, ou então qualquer outro país faça o mesmo, mas que acaba esquecendo de outras vertentes, basicamente sociais e políticas, que ainda acontecem na nossa sociedade. E isso fica muito claro de como a gente tende a dar menos importância para esses outros fatores a partir do momento que as conquistas do esporte elas são extremamente enaltecidas pelas pessoas e a gente já acha que está tudo bem, que não precisa mais lutar por nada, porque no fim das contas o Brasil ser o país do futebol às vezes já é o suficiente. Então, isso é um problema problemático de impacto para a própria percepção que a população tem a respeito da sociedade, mas, para além disso, isso é ilegítimo, porque você criar uma perspectiva de nacionalismo não deve partir apenas do esporte, não deve ser uma coisa que se restringe ao esporte, e isso tende a ser incentivado quando a gente vê grandes eventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo como um todo, mas sim deve ser algo que deve ser olhado também para outras questões sociais e econômicas e políticas, como eu falei. Então, no fim das contas, pelo elo de emoção que o esporte cria na gente, faz a gente esquecer de outras narrativas, é que acaba sendo ilegítimo, porque a gente atrela o nacionalismo única e exclusivamente ou majoritariamente a essas conquistas e esquece de olhar para o restante. Aí, só engajando rapidamente com o que a Júlia falou, antes de entrar diretamente no meu construtivo, ela fala sobre como que, na verdade, essa questão da alienação se deve à cortina de fumaça, falta de investimento em educação na população e todas essas coisas. A gente concorda com isso, mas que, no fim das contas, quando a gente atrela uma perspectiva emocional a tudo isso, a gente só gera mais uma sobrecarga de alienação que vocês precisam conceder que realmente acontece. Sobretudo quando a gente faz com que essas conquistas grandes de eventos esportivos, elas fiquem marcadas por muito tempo e a gente tenha, basicamente, esses slogans de país grandioso, de país que deve ser enaltecido, esquecendo das outras coisas por causa da magnitude desses campeonatos, de como a gente enxerga eles. E aí, ela fala sobre como esses países são países subdesenvolvidos, basicamente, a gente tem a importância de validar a luta por algo que vai melhorar esse país e coisas nesse sentido, porque eles são desvalorizados. Mas só que acontece que a gente precisa validar esses países de outra forma, que não uma forma que traga mais perspectivas problemáticas de esquecer do restante e perspectivas ilegítimas que basicamente atrelam a questão do esporte a uma narrativa de orgulho, quando na realidade a gente deve olhar também para outras vertentes relevantes do país. E sobre validar o esporte, entender ele como sendo um meio de oportunidades, essa validação, principalmente nos países onde o esporte é pouquíssimo valorizado, não deve partir da sociedade, não deve partir de uma perspectiva de nacionalismo do povo, mas sim de um reconhecimento que o próprio governo deve ter de investir nesse esporte. Perceba como o governo acaba se eximindo da responsabilidade dele de se desenvolver nisso, porque basicamente é uma coisa que a própria população tem que cobrar, mas que, na verdade, o certo é que parta dele e ele tenha todos os seus esforços para basicamente investir cada vez mais. Antes de seguir, primeira posição, rápido. Os eventos mais importantes dessa seara acontecem de maneira cíclica, a cada 4 anos e vai para um mês no máximo. Esse esquecimento não vai se estender para todos os dias, principalmente quando a população lida diariamente com problemas sistematicamente construídos. Tá, entendi. Só que, como eu falei, a questão dos grandes eventos esportivos, elas tendem a ser muito mais marcantes. Mesmo que aconteça só há 4 anos, as pessoas lembram todos os dias do Pentacampeonato do Brasil em 2002, porque isso é um grande evento, não é um jogo qualquer. Então, cria uma marca, sim, que deturpa a narrativa de que o país, na verdade, precisa de melhorias e coisas nesse sentido, e que, no fim das contas, acaba tendo um peso muito grande. Mas, para além disso, como funciona essa instrumentalização de narrativa por parte dos grandes líderes? A gente tem, por exemplo, uma China que foi segundo lugar em Olimpíadas, e basicamente o fato de essa perspectiva de ganhos de nacionalismo que é exaltado pela população a partir do esporte é só mais um meio de um governante, como o governante chinês ou coisa nesse sentido, se utilizar disso para mostrar para a população que o seu país está indo bem, que no fim das contas investir no esporte já foi uma coisa positiva para a sociedade, mas que na verdade esse líder ele esquece também de dar liberdade
liberdade de expressão, de dar perspectivas de melhor qualidade de vida para a população e coisas nesse sentido que são deixadas de lado. Isso é um prato cheio, sobretudo quando a gente fala de países populistas, e mostra como que a narrativa do nacionalismo é extremamente perigosa. Para além disso, o próprio Bolsonaro no Brasil, que passou a se aproveitar do sucesso nas Olimpíadas para enaltecer o seu próprio governo, e os seus fãs fizeram isso da mesma forma, esquecendo a questão da vacina e de como ele foi um líder extremamente negativo nos últimos anos. Por causa do risco iminente dessa narrativa e de todas as problemáticas de legitimidade e de como isso causa uma alienação ainda considerável na população, muito orgulho em propor. Gente, então me escuta? Te escuto, mas não te vejo. Não vai ver, amigo, sinto muito. Não arrombado, velho. A partir da manhã você vê. Gente, pior no chat. Começar em 3, 2, 1. Mesa, note que o principal caso do primeiro governo, basicamente, é que o nacionalismo ele é um fator de agravar ou amplificar uma certa ausência de senso crítico ou emoções que deixam a gente cegos. O problema principal desse caso é basicamente que o primeiro governo nunca lida com o contrafactual, que outras formas de agravação, que basicamente concordam os mesmos impactos que elas estão colocando negativos, existiriam também do nosso lado, do lado que não existe esse nacionalismo, como a Ju bem coloca pela perspectiva mercadológica. Então, se ela, o impacto delas, por exemplo, e todo o argumento delas depende, por exemplo, porque quando a gente tem esse ganho ao esporte, ou quando eu tenho essa grande lógica de me focar nisso por um mês, eu fico cego a todo o resto. Perceba que isso ainda ocorre em qualquer outro evento de grande escala, onde não existe esse fator nacionalismo em um certo nível, justamente porque empresas têm um incentivo a fazer isso. Se você pegar um Super Bowl da vida, por exemplo, por mais que todos os times lá sejam americanos, ainda assim por ter um puto investimento naquilo, porque as pessoas sabem que você pode ter um grande dinheiro aqui de propagandas, porque as empresas veem aquilo como uma oportunidade, basicamente é o maior evento que existe para aquele país, naquele determinado período do ano, todo mundo presta atenção naquele evento e não liga para mais nada, justamente por existir essa lógica de engrandecer aquele evento como uma coisa extremamente relevante que todo mundo deveria estar prestando atenção. Isso significa, mesa, que os impactos que o governo coloca são extremamente não comparativos por elas não lidarem com esse contrafactual. Perceba, na verdade, como esse incentivo mercadológico ele é ainda pior, porque ele tem uma capacidade maior de ser mais constante e basicamente porque essas empresas no geral têm muito mais poder e capacidade de continuar mantendo essa propaganda a todo momento e efetivamente engajar mais a população do que um país subdesenvolvido que acaba sendo o stakeholder principal desse debate, ou mais debatido aqui, que muitas vezes tem limitações de verbas, tem que decidir como ele vai gastar propaganda, e não tem como simplesmente ficar gastando todo o dinheiro nisso para fazer um forte senso da população para ligar para aqueles eventos. Uma empresa que literalmente depende do lucro dela para aquilo, o organizador do evento, como por exemplo a associação que está associada àquilo, depende disso, ela tem muito mais esse tipo de fazer, porque na verdade toda essa lógica que o governo colocou, fique muito mais agravada. Nós achamos ainda que não só esses incentivos se deixam no 0 a 0, porém existe outra coisa que surgiria caso não houvesse esse nacionalismo, que é justamente um viralatismo. Note, mesa, atualmente o que você tem basicamente nas Olimpíadas é que você tem vários países que são muito maiores que a gente, porque eles basicamente recebem dinheiro para que os atletas consigam treinar de uma forma minimamente decente, que eles são muito mais fortes do que o desempenho deles no geral é melhor. O que rola naturalmente é que por existir essa lógica de nacionalismo no status quo, nós torcemos para o nosso país, mesmo que ele seja uma bosta pior do que os outros, justamente por essa lógica que gera meio que com a contra-narrativa. Caso ele não existisse, não existe nacionalismo efetivamente, no mundo do governo, o que é provável de ocorrer, na verdade, é que eu vire cadelinha dos países que são fortes em todas as categorias que eu gosto ou naquele evento que eu estou assistindo. Porque, como a gente já provou, esses eventos ainda conseguiriam audiência de qualquer forma por serem putas eventos, são as Olimpíadas, é a Copa do Mundo. Então, o que efetivamente rola agora é basicamente que, por esse país eles serem mais fortes, você tende a gostar deles porque você gosta mais da pessoa que consegue fazer melhores coisas, ou porque mostra melhor suas habilidades no campo, mas dois, já existia uma tendência geral de países subdesenvolvidos a se verem como inferiores, vira-latas, e basicamente pagarem mais pau para outros países do que para o próprio país. Nós acreditamos que é muito provável que exista esse incentivo, efetivamente, de você basicamente agora virar um torcedor assíduo do outro lado. Isso quer dizer que agora todos os tipos de governo que colocou, tipo, o de eu ficar de um título me marcar, ou de eu ficar ansioso com o título, ainda existe, só que para outros países. Então agora, em vez de eu ficar muito feliz por, sei lá, a Copa do Mundo do Brasil
sei lá, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, a gente fica agora muito feliz pela Copa do Mundo da França quando ela ganhou, sei lá, da Croácia, em alguma coisa assim. Então, note como ainda existe essa lógica, porém isso é muito mais negativo. Porque, efetivamente, o viralatismo é pior do que um falso senso de orgulho no seu país? Tem os motivos principais. Primeiro, note que a lógica principal do viralatismo, basicamente, quando você está que esse orgulho maior em outros países, gera um sentimento de apatia política. Isso quer dizer que você já achava que o seu país é uma merda, que ele não tinha salvação. Agora que você tem esses eventos sendo gerados, você tem que mais orgulho em outros países, você basicamente passa a acreditar mais que o seu país não tem salvação, ou que o seu país não presta, ou minimamente que não vale a pena o esforço você engajar nas pautas dele. Você já é uma causa perdida como um todo. Isso quer dizer que aquela população, em vez de se preocupar, por exemplo, em lutar por pautas propriamente do seu país, ou criticar ele de alguma forma, agora só fica pagando pau para outros países e não vê motivo pelo qual age. Segundo, perceba sobre propriamente isso não existiria no cenário que nós temos no nacionalismo exacerbado, no melhor cenário propriamente do governo, porque mesmo que exista uma narrativa de eu ligar de eu achar que meu país é demais, ou que ele é o máximo, ou qualquer coisa nesse sentido, ainda assim eu estou com os olhos no meu país e olhando para ele. Note que a narrativa do nacionalismo ela não tem poder, per si, de esconder todos os problemas do mundo, não só pelo que a Ju já apontou no POI, que não tem como em um mês você tornar a população cega por 4 anos, ou dois anos que seja, mas que muitas vezes, mesmo que você tenha uma narrativa de o Brasil é o país do futebol, você ainda vai na rua e vê alguém sendo assaltado, você ainda vê estatísticas altíssimas nos jornais sei lá, 60 mil homicídios por ano e todas outras coisas nesse sentido. Isso quer dizer que, pelo menos agora, quando nós estamos olhando para o nosso país, normalmente nós temos um senso nacionalista de se importar com o país e querer que ele seja melhor, não só a apatia política, ela é muito menor, porque minimamente me importa com o meu país agora, eu tenho um orgulho derivado do esporte, eu quero ver ele sucedendo em outras áreas, mas eu também me importo em engajar politicamente nas pautas dele, ser mais ativo nesse quesito, mas também provavelmente por eu estar prestando atenção nele, na verdade eu tendo a ser muito mais provável do que se eu estivesse só ligando para outros países que eu acho eles mais fodas, de perceber essas problemáticas sociais em contraste com a narrativa que está sendo colocada de que esse país é algo tão perfeito assim. O que basicamente pega o caso do primeiro governo, de que a gente fica sem senso crítico e vira para o nosso lado. A ausência de senso crítico está mais do lado deles. Segundo o governo, existem dois stakeholders aqui, a população que absorve esse nacionalismo e as pessoas a qual esse nacionalismo é imposto, os esportistas. Como você lida com aqueles que não são tidos como parte da nação por serem de algum grupo externo? Então, bora lá. A primeira coisa mesmo, métricas aqui. Por que a coisa mais relevante desse debate, na verdade, é que a gente quase com que essa população engaje mais politicamente ou não tenha senso crítico. Primeiro, por uma métrica simples de quantidade, a gente acha que a população brasileira, como todo, de qualquer país que seja, é um grupo muito maior do que alguns esportistas, então eles importam mais por esse quesito. Segundo, eles são afetados muito mais intensamente por essas políticas públicas pela própria lógica do melhor cenário do governo, então quer dizer que se eu passo uma política populista que não funciona, isso tem impactos diretos em saúde, segurança, educação, que afetam e diminuem a qualidade de vida, ou se não resultam na morte de milhares de pessoas. Então, a gente não vê especialmente porque o ponto são outras pessoas que não pertencem a esses grupos ou qualquer coisa nesse sentido, e a gente não liga efetivamente para isso. Beleza. Ao fim desse debate, basicamente, a lógica principal que importa é que nós mantenhamos esse nacionalismo, porque apesar de não ser a melhor coisa possível, ele ainda é melhor do que a alternativa de um viralatismo e mercadologismo, que ganham mais espaço quando o nacionalismo não é a pauta pública predominante no status quo, como nós temos atualmente. O governo tem o ônus de me provar aqui por que esse nacionalismo ele é pior do que as duas coisas que nós apresentamos que mostrariam conta factual se ele quer vencer esse debate nos stakeholders que mais importam. Por isso, muito orgulho de opor. E Rafa, bom? Estão me ouvindo bem? Ou tá, tipo, meio ruim? Te escuto, mas não te vejo. Não vai ver também não, porque a minha câmera é muito ruim. Então, assim, não irei ligar. Daí, velho. Tá, eu vou começar em 3, 2, 1. Mesa, o caso da primeira posição, ele fala que basicamente sobre países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que trazer esse orgulho para a nação seria bom, porque, tipo, afetaria outras áreas e coisas tipo. Porém, vamos lá. Primeiro, esses países eles já não têm dinheiro para, tipo, investir em esportes, investir, tipo, em coisas que trarão orgulho à nação através das Olimpíadas, das Copas, ou seja, o que lá for, enquanto que outros países que têm esse nacionalismo muito exacerbado, tipo, países da Europa, eles sempre estão investindo nisso, porque se você ganhar ou perder lá, isso
eleva a sua nação a um grau maior, tipo, é um motivo de orgulho para as nações. Só que esses outros países em desenvolvimento, eles nunca vão ganhar, porque eles nunca têm, tipo, dinheiro suficiente para investir nesse tipo de coisa. Então acontece totalmente ao contrário, porque mesmo que eles ganhem alguma vez ou outra, o número de perdas dele é muito maior. Ou seja, esse orgulho da nação que eles trazem no case dele simplesmente não existe, porque eles nunca ganham. E todo esse complexo de vira-lata, ele é aumentado, porque no status quo, a gente já tem esse complexo de vira-lata por conta, tipo, da divisão, sei lá, internacional do trabalho, países pobres, ricos, e esses países já se sentem inferior. Então, quando eles perdem, o que acontece com muita frequência, eles se sentem mais inferior ainda. E aí você, tipo, todo esse dinheiro, tipo, mesmo se tivesse algum dinheiro a investir ao esporte, eles não investiriam porque eles não estão vendo o resultado disso. Tipo, nunca seria necessariamente benéfico. E além disso, o meu case, ele vai se focar, basicamente, que a gente critica muito mais importante do que a primeira posição trouxe aqui, é tipo assim, beleza, mesmo que você aumente o orgulho por parte da nação em países que sejam ricos ou até nesses países que sejam pobres, você exclui muito mais uma população que já é muito mais vulnerável. Tipo, população minoritárias, por conta de xenofobia, por conta de racismo. E você não ajuda, e isso acontece basicamente por quê? Vamos lá. A gente tem o nacionalismo. Esse nacionalismo, ele vem basicamente de algumas coisas. 3. Primeiro, que é o mito fundante da nação. Ou seja, o que criou a nação, o que fez aquele povo pertencer àquele estado, àquele território delimitado. Esse povo, ele é um povo originário e ele compõe a maioria, ele compõe a cultura majoritária desse país. Tipo, se a gente pensar, sei lá, nos Estados Unidos, a maior parte é, tipo, evangélica e população branca. E a gente tem, tipo, pessoas que, e essa população que tem essa cultura majoritária, ela constitui esse estado-nação e é vista como, tipo, a população que pertence ali, que criou aquilo. Tipo, sei lá, eles têm vários tipos de privilégios. Só que, tipo, outra coisa que a gente tem que entender é que no esporte, você ganhar ou perder, ele traz um orgulho, caso você ganhe, e um desgosto, caso você perca. Que esse nacionalismo, ele está necessariamente envolvido com isso. Uma segunda coisa importante que a gente tem que ter em mente aqui também é, tipo, toda a questão de globalização. Vamos lá, a gente teve migrações de pessoas no passado e a gente tem migrações de pessoas hoje. Essas populações que estão migrando, tipo, muitas vezes de países pobres para países ricos, elas estão compondo agora a nação desses outros países, mas sem ser vistas como constituinte ou pessoas que pertencem àquilo. Elas são privadas de direito por conta dessa questão de xenofobia. E além disso, a gente também tem, tipo, toda a questão da colonização. Ou seja, no passado, a gente, tipo, as pessoas elas não constituíram, não criaram aquele mito fundante da nação, não era um povo originário. Então, hoje eles são privados de direito, ou não tem tantos direitos, ou não tem tantos privilégios como essa população que é o povo originário. E assim, eles são excluídos mais e mais. Duas coisas acontecem por conta do nacionalismo, dessa globalização. Primeiro, a gente dificulta a gente integrar as equipes, essas pessoas que não são vistas como constituinte ou como parte da nação, por conta dessa xenofobia e desse racismo. Ou seja, você constrói a imagem do outro como se ele fosse incapaz, como se ele fosse inferior aos seus. Ou, tipo, o outro que não constitui essa nação é inferior às pessoas que são vistas como descendentes desse povo originário. E aí você acaba privilegiando não a capacidade do esportista, tipo, dele compor aquela equipe, dele ser um jogador, um atleta, mas sim, tipo, as características que não se relacionam com essa capacidade dele ser um esportista. E segundo, tipo, a sua cultura. Sei lá, tipo, se ele é muçulmano, provavelmente ele vai sofrer um preconceito maior caso ele vá, tipo, fazer um processo para compor um time ou para ser um atleta que vai concorrer, sei lá, nas Olimpíadas. E segundo, porque, tipo, você sempre pensa como povo originário que a minha cultura, como parte dessa nação, ela é simplesmente melhor que a sua. Ou seja, isso cega através da própria xenofobia. E a segunda é que, tipo, basicamente é ruim até quando eles integram, quando eles são capazes de integrar essa equipe, quando eles são aceitos. Primeiro, por quê? Porque a gente tem preconceito dentro dos próprios treinos. Sei lá, tipo, o treinador que seja opressor, tipo, ele já é opressor com jogadores que já fazem parte dessa nação, mas ele é muito mais opressor com os jogadores que são vistos como população minoritária, que não constitui essa nação, porque eles o enxergam como incapazes. Além disso, a gente tem, tipo, todo preconceito por parte da própria equipe. Se a gente estiver falando de um jogo que acontece em equipe, tipo, colegas que não confiam, que acham que ele seja capaz, e qualquer erro que ele cometa por conta dessa xenofobia, a pressão sobre ele vai ser muito maior. E a gente tem, tipo, um ambiente cheio de pressão para os próprios esportistas que constituem essa nação, que já se encaixam, mas é muito maior para essa população minoritária por conta dessa xenofobia. E o que acontece a partir disso? A gente tem desistência dessas pessoas, porque eles não se sentem que eles se encaixam, ou porque, tipo, a pressão já é demais. E, além disso, um outro segundo ponto que é muito importante, que é uma culpabilidade excessiva. Ou seja, quando ele compõe essa equipe, quando ele é o atleta, ele chega lá, tipo, pra competir naquele jogo. E ele perde. O que acontece? É um desgosto para a nação, por conta tipo, do nacionalismo que está ligado a isso. Se você ganha, você aumenta a sua nação, eleva o patamar dela, e se você perde, a vergonha. Isso está ligado com o nacionalismo. Só que isso é ruim para esses atletas que tem esse estigma da questão da xenofobia, porque agora a culpa não é só porque ele nossa, não foi, aconteceu alguma coisa, não conseguiu, sei lá, quando ele estava concorrendo era muito ruim, mas também simplesmente porque ele não era parte dessa nação. Sei lá, primeira posição. O orgulho não depende de vitória justamente por ser racional. Quando Medina foi desclassificada, a gente pôs a culpa nos japoneses, e quando a Raíssa pegou prata, a gente comemorou como se fosse ouro. No seu lado, toda a nação é vista como inferior porque o viralatismo é maior. O impacto é ainda maior para esses atletas se você se importa.
Tá, a gente comemorou porque, tipo, a gente não tem, aqui no Brasil, essa questão do nacionalismo tão grande, mas se a gente pensar nesses outros países que tem essa questão do nacionalismo tão grande, tipo, sei lá, países da Europa, isso é muito pior, porque quando perde, é você, tipo, se sentir inferior perante os outros. O Brasil, ele não tem toda essa questão, tipo, é um exemplo que não se cabe necessariamente, tipo, dessa questão do nacionalismo exacerbado. Então isso é ruim pro atleta, porque, tipo, ele já tá dentro do estigma, e aí ele sente, tipo, toda essa pressão por parte da população, que vê, tipo, o desgosto da nação como exatamente culpa dele, e é muito pior quando, tipo, tem esse estigma. Então, ele afasta mais e mais essas pessoas que não pertencem a essa nação, tipo, porque ele não é digno de participar daquele time, porque ele não é digno de concorrer ali, porque ele simplesmente não faz parte daquela nação. Quando ele ganha, ainda é ruim, porque você esconde o preconceito. Tipo assim, se você pega aquela exceção, essa população xenofóbica, e ela coloca essa exceção em um palco, e ela fala assim, nossa, olha que a gente permitiu que essa pessoa, que é parte de uma população minoritária, participasse disso. Então, simplesmente, a gente não precisa de várias coisas que vocês, tipo, que fazem parte dessa população minoritária, estão pedindo. Tipo, se essa pessoa conseguiu chegar aqui, olha só onde ela conseguiu chegar, tipo, com todas as coisas que você fala que é ruim. Tipo, todas as demais, elas ainda podem fazer isso. Ou seja, você pega essa sessão e você coloca essa sessão como padrão, sendo que sendo que não é padrão, porque em contrapartida você tem toda essa população que faz parte desse grupo sendo, tipo, colocada, escanteada e marginalizada na sociedade. Então você passa por toda a nação que, tipo, e você, tipo, usa esse discurso para legitimar toda a questão da xenofobia. Porque, tipo, toda uma nação tá assistindo essa pessoa chegando àquele palco. Então, quando ela tem alguém tentando, tipo, levantar a pauta dessas populações minoritárias, tipo, movimentos sociais, por aí vai, tipo, essas pessoas que já são xenofóbicas, elas usam essa única exceção que passou por toda aquela pressão, tipo, que foi um caso, assim, em milhões, pra falar assim, não é necessariamente desse jeito, porque, afinal de contas, a gente teve essa pessoa aqui que conseguiu chegar ali. E aí você legitima porque, afinal de contas, isso chegou em grande parte da população. E aí fica muito mais fácil pra você, tipo, passar esse discurso e aí mitigar todas essas outras coisas que esses movimentos estão pedindo, tipo, educação, saúde, mercado de trabalho para essa população que é marginalizada em todos esses outros campos. É isso, muito feliz em propor. Foi mal, gente. Meu celular ficou comigo. Me confirme se está dando para ouvir direitinho. Sim, quem é você? Bruno. Bruno, confirma, eu não estou vendo se não completo. Ah, tá. Debaters, atitude de debatedor, Bruno Vitor. Aqui, tá bom. Só um instante, eu vou colocar meu cronômetro. Um momento só. Eu inicio meu discurso em 3, 2, 1. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Eu vou começar meu discurso fazendo as devidas argumentações que a gente trouxe para dentro dessa bancada, dentro dessa moção, que é o primeiro argumento, porque gera um patriotismo saudável, em contraste com outros meios de exaltação nacionalista extremista. Ou seja, quando a gente tem que a utilização do esporte como meio de incentivo, como meio de patriotismo, a gente está tratando de um patriotismo saudável para dentro da sociedade, tanto no aspecto interno quanto no aspecto externo. Ou seja, quando a gente não tem esse meio de patriotismo, a gente falta com incentivo a esse próprio meio. Ou seja, a gente traz uma falta de visibilidade que dá brecha para outros meios de exaltação extremamente extremista. E a gente trata de stakeholder desta moção como os próprios esportistas, como os próprios jogadores, ou mesmo perdão pelo barulho de fundo, ou mesmo os esportistas de baixo e médio, de pequeno e médio porte. Ou seja, quando a gente tem essa falta de exaltação, desse patriotismo, a gente está tratando dando brecha para outros meios de exaltação extremamente extremista. E quando a gente tem essa falta de visibilidade, essa falta de incentivo, a gente quebra com o próprio lazer do próprio povo brasileiro. Porque, como as outras bancadas trouxeram, a utilização do esporte é como se a gente estivesse tapando os olhos para outros meios para outras causas que a gente tem que são de maior importância,
Mas, em contraste, o que a gente tem é, na verdade, um ponto de escape para os problemas da realidade. Sempre houveram problemas, sempre vai haver problemas. E os problemas não são tratados pelo povo, os problemas não são tratados pelo... O povo não gera e organiza. A gente volta em representantes periodicamente, justamente para tratar dos nossos problemas. Bolsonaro não esperou 2 anos, não esperou pelas Olimpíadas para trazer problemas para a sociedade. E mesmo assim, a gente está tendo problemas diariamente, mas a gente teve esse ponto de escape, a gente tem esse foco, essa visibilidade, esse nacionalismo, e foi, mais uma vez, saudável, e não extremamente errôneo, errado, como as outras bancadas trouxeram. E aí a gente tem a internacionalização do esporte. Como que países afora enxergam se não temos a nossa própria força nacional para mover algo de tanta importância? O Brasil, país reconhecido como país do esporte, país do futebol, perdão, se a gente não tiver essa força para incentivar o esporte dentro do meio nacional, a gente está basicamente destruindo o nosso próprio reconhecimento. E também não somente pelo futebol, que o futebol por si ele já tem uma importância mesmo que a gente quisesse obscurecer, mas esportes que não são tão reconhecidos no cenário nacional, como, por exemplo, a ginástica rítmica, esportistas de pequeno e médio porte que cresceram e que representaram a gente nas Olimpíadas, vieram de baixo e mesmo assim, o único meio para que eles conseguissem chegar até o nível que é o nível das Olimpíadas foi por meio da visibilidade. E a visibilidade só se dá através de um cultuamento e de um investimento nesses esportistas. E aí a gente vem ao primeiro argumento que a bancada do governo trouxe, que foi uma adoração suprema ao esporte e um orgulho cego. E como eu já disse, o esporte ele não se dá somente nesse meio cultural, ele não se dá somente nesse meio de cegar a população, mas o esporte também traz outros aspectos consigo, como é a questão do dinheiro. O esporte ele gera renda, ele movimenta dinheiro, ou seja, ele não é feito por caridade. Grandes eventos relacionados ao esporte não são feitos por caridade. E quando a gente tem que outros meios estão atrelados dentro do esporte, a gente não vai só quebrar com a cultura, a gente não vai só obscurecer, a gente vai quebrar algo relacionado à renda, a gente vai quebrar algo relacionado a problemas maiores. E, além disso, o segundo governo trouxe a questão de os países não terem dinheiro, extremamente útil, os países não terem dinheiro. E essa é a questão de o nacionalismo. Quando a gente traz visibilidade, a gente traz investimento. Ninguém investe às cegas, ninguém dá tiro no escuro esperando que achar um problema resolvido, tendo um problema e achando a solução. Todo mundo tem que ter um foco. E quando a gente tem essa visibilidade, a gente tem esse nacionalismo, a gente tem esse enfoque em algo certeiro, ou seja, a gente tem, mais uma vez, a necessidade de exaltação ao esporte. Ou seja, através da lógica capitalista, da visibilidade do esportista, a gente tem um investimento, e através desse investimento, atletas profissionais. E com isso, a gente tem uma exaltação e uma necessidade de exaltação. E, por sua vez, se esse investimento não é feito em aspecto interno, se a gente não faz essa exaltação, a gente tem um aspecto externo. Países afora, por mais que vejam seus próprios esportistas como necessidade de exaltar seus próprios esportistas, ainda assim fazem a utilização dos esportistas internacionais, já que, por sua vez, se não há investimento dentro do próprio país, outros países vão pegar para si. E dando continuidade aos argumentos do segundo governo, basicamente não teve, eu não entendi absolutamente nada do que eles disseram. E continuando, as pessoas esquecem os demais problemas. Os problemas do governo, quem gera o cerne dos problemas, quem deve gerir, como já havia dito, é o governo. Ele é um instrumento. Votamos em representantes, pagamos os salários de políticos. E é somente através da resolução de tais problemas que a gente tem essa pauta para ser levantada. O esporte por si só, os esportistas, os pequenos esportistas por si só, também são uma pauta a serem levantadas. E quando a gente dá um enfoque, a gente está dando também uma visibilidade a problemas e causas sociais que a gente tem dentro da sociedade. Ou seja, não é obscurecer os olhos, não é limitar a visão para os restantes dos problemas que a gente tem dentro da sociedade, mas sim dar enfoque a problemas que a gente também tem. Ninguém conhecia Raíssa Leal antes dela ganhar nas Olimpíadas e trazer esse reconhecimento para o próprio país, mas com isso a gente teve que Raíssa Leal ultimamente é totalmente reconhecida, por mais que seja prata. E como a outra bancada trouxe o apontamento de dizer que quando a gente traz um esporte, quando a gente traz uma exaltação, um nacionalismo
através do esporte, a gente está basicamente reduzindo ao preto e o branco. Se ganhou, a gente comemora. Se não ganhou, a gente vai lixar, basicamente. Mas não é assim. Raíssa Leal ganhou prata, mas a gente comemorou como se fosse ouro. Outras pessoas que não ganharam, mas somente por representar o nosso país, já foram de grande comemoração. Então, é um aspecto totalmente inútil, totalmente fútil e sem nenhuma construção. E, continuando com a parte do lazer do povo brasileiro. Mais uma vez, a gente tem que um ponto de escape. Quando a gente traz esses problemas para dentro da sociedade, a gente está trazendo também, quando a gente traz o esporte para dentro da sociedade, a gente está trazendo uma fé nacional, que é isso que faz ser uma nação. É uma fé nacional em um único ponto, uma fé nacional que nos constrói. Obrigado. Finalizo meu discurso. Isso aqui que eu estou falando não é, obviamente, nenhum tipo de indireta, só um esclarecimento. Eu sei que talvez seja vindo tarde, e para as próximas rodadas, a maioria dos indicadores, pelo menos em teoria, depois dos 7 minutos e 15, eles realmente param de anotar. Então, vocês que são novices ou novices, não sei como que fala e tal, enfim, não precisa tomar cuidado com o tempo, assim, mas é só que é meio que desconsiderado. Então, se você vê que está batendo perto do 7:15, corre com o seu discurso, porque depois não vai valer de muita coisa, saca? Mas, enfim, é isso aí. Então, Alice, quando se sentir confortável. Acho que sou eu, Nicolas. Desculpa desapontar. Foi mal. Então, vestido foi levado. Relaxa. Acho que eu vou ser mais um que não... Tudo bem. Eu vou ser mais um que não vai ligar a câmera. Eu juro que tentei aqui organizar o cabelo, mas estou sem touca hoje. Eu começo em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos fazer esse debate cronologicamente para ver o que aconteceu. Logo no início, o primeiro governo ele deixa um caso bem claro. Tudo que eles estão falando é que as pessoas vão ter uma cegueira política, não vão chegar à realidade e, portanto, não vão atentar às mudanças, aos problemas e tudo mais. Acho que a primeira posição e a segunda posição já falaram um pouco disso, só que esse ponto vai ser exclusivamente útil para fazer a comparativa com a primeira posição. Vamos lá. O que o primeiro governo fala é que as pessoas elas vão esquecer da realidade, por quê? As pessoas vão esquecer da realidade. O que a primeira oposição vem dizer é que não, elas não vão, porque a realidade está constantemente batendo na cara delas. Esses esportes, esses torneios, eles são temporários. Eles duram um mês, duram umas semanas, depois a sociedade ela é obrigada a encarar os seus problemas. Por que eu estou pontuando isso? Porque justamente o caso de primeira oposição é o reflexo disso. O que eles estão falando é basicamente de que as pessoas elas simplesmente vão se inspirar no esporte para mudar a sua realidade quando justamente bate no mesmo ponto. Como é que o esporte supera esse sentimento de viralatismo, ou pelo menos esse sentimento de atraso social, quando todo o restante continua batendo na porta? O caos político e social, a crise ou a dificuldade econômica, ou a pobreza desses mesmos países pequenos que eles escolheram para tratar como os principais, justamente a população que vive esses problemas maçantes, constantes, te afetando diretamente e diariamente, porque agora essa população que ganhou pelo menos, ou pelo menos durante essa sessão esportiva, nem que tenha ganhado uma medalha, sim, mesmo que tenha perdido para todos os grandes países, mesmo assim ela vai se sentir feliz e ela vai querer mudar a realidade. O ponto aqui é que falta um link lógico da mesma forma, como é que o efeito da cegueira política, se é que ele existe em primeiro governo, ele se mantém ao longo do tempo, como é que esse sentimento de superação no esporte, ele continua e continua sendo alguma coisa relevante presente na sociedade e não simplesmente se perca quando acaba o esporte, acaba tudo, acaba o glamour e a população simplesmente chega para comprar o arroz do dia seguinte e vem a inflação. Tá, botando as coisas, eu tô um pouco perdido, mas vamos lá. Partes. Tudo que o primeiro governo vai falar é que justamente é um ponto de que é uma cegueira política. O problema é que a mesma forma que a primeira oposição tenta contrapor esse ponto é justamente o que eles não provam no cenário deles. O que eles não provam é que tudo bem, agora esses países eles vão se sentir felizes, eles vão ter a esperança da mudança. Só que a esperança da mudança, da mesma forma que a cegueira política pode passar com o tempo com o qual o torneio ou o esporte acaba, da mesma forma essa tal esperança eu não vejo por que ela continuaria. Não vejo porque o sentimento de defasagem ele não simplesmente continuaria quando todo
ano, toda a mesma forma, a sua população vai sempre encontrar esses mesmos problemas, da mesma forma maçante. Eu não vejo como a esperança de eu ganhar no esporte me faz ter esperança de que eu posso mudar a minha economia, de que a pobreza pode acabar, de que as circunstâncias sociais podem melhorar. Passando disso, quando o segundo governo fala, exclusivamente no discurso da Rafaela, do ponto da cultura, o que a gente trata aqui é que a cultura, os valores de uma nação, eles nascem de uma hegemonia, não de uma população minoritária. E nos mais diversos países, há esse contraste em que aquela população que mais pertence àquele espaço de glamour, ou pelo menos que mais pertence àquele púlpito. Quando a gente fala dessa população minoritária, justamente no esporte, em qualquer outro cenário, a gente não só está falando de uma população a qual simplesmente batalha, geralmente muito, muito mais para chegar ali e se manter, mas também uma população a qual muitas vezes tem seu valor negado ou pelo menos não atribuído a isso. O que a gente vê, por exemplo, são casos como esportistas, jogadores de futebol que jogam em países como Itália e França, e eles recebem uma forte rejeição ou até mesmo sofrem uma exclusão ou racismo justamente tanto por parte dos técnicos, que muitas vezes não querem deixá-lo jogar, como aconteceu na Eurocopa, ou justamente por parte dos próprios torcedores que negam aquele representante para justamente representar a nação. Por mais que eu esteja falando tudo isso, é um ponto muito claro de falar aqui. Quando a primeira oposição fala que as pessoas vão superar essa narrativa porque agora elas vão sentir que através do esporte elas têm a esperança de mudar o restante da situação social, que pelo próprio mecanismo deles falam que não, é temporário, eu acredito que esse sentimento no máximo ele também é temporário, o glamour passa. Da mesma forma, todas essas outras questões como a mudança da sociedade, dos seus problemas, querendo ou não, isso vai acontecer independente do sentimento de nacionalismo, porque por mais que eles falem, as pessoas já desistiram do país, as pessoas estão nesse sentimento de viralatismo, querendo ou não, ninguém tem o interesse de se manter num país com economia estável, ninguém tem o interesse de um país com um caos político. Essas mudanças, elas são necessárias naturalmente para essa população, porque são as mudanças as quais garantem a sua qualidade de vida, a dignidade humana e toda a autonomia, todo aquele bem viver que todos nós conhecemos e que sempre buscamos. Querendo ou não, mesmo que essa população não tenha sentimento nacionalista de olhar para a nação como uma coisa sublime, amorosa e pô-la acima de tudo, ela ainda vai estar procurando com que a sua nação melhore, porque o melhoramento da nação é diretamente o melhoramento da sua qualidade de vida, principalmente nesses países mais pobres, principalmente nessas regiões mais afetadas. Quando a segunda oposição fala que o mais importante para o discurso deles é que essa é uma competição saudável, principalmente para os esportistas, é muito fácil virar isso, simplesmente porque o que a gente está colocando aqui nesse debate é que, quando esse esporte vem atrelado a esse nacionalismo, não é mais uma questão de, você está competindo para ganhar uma Copa, agora é o peso da nação, você é o representante de todos nós, você é o representante do nosso país. Se você ganhar ou perder, não é só você que está ganhando ou perdendo, todos nós, cada pessoa, cada membro, é uma representação intrínseca de alguma coisa que vai muito além do que você. Você não está jogando por você está jogando pelo seu país. E o preço, a tensão, o estresse de tudo isso, a gente vê muito claramente, por exemplo, em esportistas como a Simone Biles, que simplesmente desistiu de algumas rodadas simplesmente porque ela não aguentou. Quando a gente fala de esporte, principalmente num sentido em qual tem um valor tão intrínseco atrelado a isso, sobre uma representatividade geral, você não pode tomar isso como uma coisa extremamente saudável. Não, as pessoas geralmente estão ali no ápice do ápice. Elas simplesmente, o esporte é uma coisa totalmente estressante, já é você ir para além do saudável e ao máximo do que seu corpo é capaz. Mas ainda, agora você coloca essa pressão sobre essas pessoas, as quais elas sentem que se elas ganharem ou perderem, não, alguém vai estar olhando, alguém vai estar contando as medalhas. E mesmo quando eles falam de investimento, não, isso não é o que a gente vê, volta ao mesmo cenário de que esse glamour do esporte ele é temporário. Por exemplo, o Brasil já ganhou várias medalhas ao longo de algumas Olimpíadas, nunca ficou no top 10 mais medalhas, mas já ganhou algumas. E mesmo assim a gente vê todos os nossos esportistas, ou mesmo os dos principais esportes, desassistidos pelo Estado pelo investimento. E não é de agora, já tem tempo. Por mais que vocês tentem tratar esse caso do esporte, etc., é importante perceber como isso é temporário. Quando a gente fala de, por exemplo, estados pequenos, que têm grande dificuldade monetária, passam por crises sociais e econômicas, esses estados são os que menos têm capacidade de subsidiar o esporte, ainda mais subsidiar um esporte, como vocês parecem querer, que seja minimamente competitivo a nível olímpico e mundial contra outros países hegemônicos. Então, se o seu ponto é investimento, não, esse investimento não chega muitas vezes, ele não é continuado, seja porque o Estado, a nação não tem um caráter de investimento naquilo cultural, ou seja, no Brasil a gente não tem um valor tão forte, por exemplo, a ginástica artística, agora os Estados Unidos, que tem uma tradição disso, investe mais, porque acredita, isso é parte da nação. E mesmo nesse cenário de que, vitórias não levam necessariamente a um grande investimento e percepção da área, mas no final é que essa questão de que o tempo, ele acaba com o glamour dessas competições e principalmente com os efeitos, exceto os nossos. Agora, eu acho que eu não erro.
a Alice, o IP da oposição. Oi, gente, só me confirma se vocês estão me ouvindo direitinho. Vou continuar falando um pouco porque deu uma caída na internet aqui. Aí eu queria saber se tá tudo ok. Outro não te vejo, mas você não precisa ligar a câmera. Aliás, ninguém é obrigado, mas sua internet Vou me acabou de abster de cair. ligar a câmera. Ok. Bom, então eu vou começar o meu discurso em Opa, 3. pera. Oi? A sua voz tá bastante robótica, não sei se foi só para mim. Vixe. Testa o microfone de novo por mais 10 segundos, depois, se não tiver Vou problema, você contar começa. até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Melhorou? Tá, do 5 ao 10 foi ok, do 1 ao 5 foi robótico, mas eu não Nick, sei. vê se Oi. todo mundo desligar as câmeras melhor. Se for Eu internet. posso tentar entrar, é porque eu tô pelo computador. Vou tentar para que ajude. Não, o fone tá conectado. Tá, beleza. Vamos tentar fazer isso que o Gui sugeriu. E testa o microfone de novo, 10 segundos, e aí a gente continua. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem melhor, Pronto? pode começar. Sim. Ok, então eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Muito boa noite, mesa, caros colegas debatedores. Vamos começar esse debate relembrando um pouco dos argumentos que foram trazidos aqui à mesa e já engajando por que a segunda oposição levou esse debate, trazendo uma das pautas mais importantes, que foi justamente a lógica do capitalismo em relação ao próprio esporte, ou seja, trazendo de stakeholder já os próprios atletas, principalmente de pequeno e médio porte, e o patriotismo saudável que esse sentimento de nacionalismo vai trazer e vai causar dentro da população. Bem, o primeiro governo, ele tentou colocar uma questão de amor exagerado, uma paixão, um grande culto sem senso crítico, um lazer e um prazer exacerbado em que a gente se aliena completamente de tudo que está acontecendo no país, de todas as questões políticas que envolvem o nosso país. O que a gente já se provou ser uma grande falácia, como meu colega disse, Bolsonaro, por exemplo, não esperou os 2 anos, 3 anos da Olimpíada para poder passar todas as emendas que ele quis dentro do Congresso. Comprar os deputados foi muito fácil e não precisou da Olimpíada para isso. Então, somente a questão do esporte, o nacionalismo atrelado à questão do esporte, que é o que a nossa moção está lamentando, não vai fazer com que a população esteja alienada, porque, como a gente já colocou, as grandes Olimpíadas, os grandes campeonatos, eles acontecem periodicamente, de 4 em 4 anos, e não estão aí o tempo inteiro. Os nossos representantes, sim, estão o tempo inteiro, né? Nós votamos nele para representar o nosso país, e é trabalho do governo prover tudo que o primeiro governo tentou colocar, como educação, saúde, etc., como foi bem dito pelo meu colega de bancada. O primeiro governo, ele pautou seu discurso no fato de que as pessoas ficarão alienadas dentro da política, dentro do seu próprio país, sobre tudo o que está acontecendo, não vão se importar com mais nada, mas colocou em determinado momento que o governo é quem deve prover, por exemplo, ao esporte e não a população. Ou seja, a população não deveria dar visibilidade, não deveria ter esse nacionalismo, esse sentimento de identificação, esse nacionalismo, essa torcer pelos esportes, porque é o governo quem deveria incentivar. Mas, ora, isso também serve para toda a argumentação que vocês trouxeram acerca da educação, dos problemas que foram trazidos de saúde e tudo que vem depois. O governo também deveria prover todas essas questões que são, inclusive, são a finalidade do Estado. Ou seja, não obsta que a gente tenha esse sentimento de nacionalismo, essa identificação com as pessoas que estão representando o nosso país fora. Então, o que já dirime completamente a argumentação do primeiro governo, porque ela foi pautada em um salto lógico absurdo, já que, como as competições são feitas periodicamente e nós estamos vivendo no nosso país intermitentemente, não faz sentido a gente lamentar esse nacionalismo baseado nessa argumentação. Por quê?
porque justamente há uma periodicidade em que essas competições estarão ocorrendo. A primeira oposição, ela trouxe a questão de que essa bestialização, como já foi dita, é uma grande falácia, justamente porque essa validação pode vir de qualquer lugar. O governo, quando eu digo o Estado, né, por exemplo, na figura do nosso presidente atual, Bolsonaro, poderia buscar essa validação nacional através de qualquer outro meio que não apenas o esporte. E, inclusive, trazendo que o viralatismo que seria causado seria muito pior e muito mais prejudicial ao nosso país. E nós concordamos com essa argumentação justamente porque quando você não se sente representado pelo seu país, você vai buscar em outros lugares a representação que você não tem aqui. E você se aliena ainda mais dos problemas que você já tem no seu país. Você não liga para a sua política, você não liga para as pessoas que estão aqui, você se preocupa em conhecer a cultura de outros lugares e não a do seu próprio país. Você se sente, como eles colocaram, inferior. Já o segundo governo, ele trouxe uma questão de um pouco deslocada do debate em relação a uma minoria que não vai estar sendo contemplada dentro do esporte, mesmo ganhando ou perdendo, eles não vão ser motivos de orgulho para o país, uma coisa meio preto no branco, como foi trazido. Vão ser tratados como incapazes, mas como a gente também já falou na segunda oposição, não é o caso, justamente porque aqui no Brasil, como a gente já pegou vários exemplos, por exemplo, nós temos Daiane dos Santos. Ela nunca ganhou uma Olimpíada na vida dela, mas para o imaginário brasileiro, ela sempre foi campeã. Nós vibramos com ela, vibramos com os atletas na Copa do Mundo, com o futebol. Nós sempre fomos, apesar de não ganharmos o Hexa, já há muito tempo, sempre fomos e sempre seremos no nosso imaginário o país do futebol. E isso é sim um motivo de orgulho, é um dos motivos que deveriam ser orgulho dentro do nosso país, para além de educação e tudo mais, mas não há por que se colocar o esporte como algo de fora, em que não deveríamos ter orgulho, porque nós temos coisas melhores para se preocupar. Como já foi dito aqui, não é assim que funciona, porque isso é um trabalho do governo que deveríamos fazer na medida da nossa representação. Então, como a gente já trouxe, o nosso caso da segunda oposição, ele ganha justamente por trazer o patriotismo saudável, interna e externamente, porque nós, dando visibilidade aos nossos atletas, e dando esse apoio, nós temos uma elevação desse investimento, tanto internamente quanto externamente, porque as pessoas podem usar o esporte pode ser incentivado tanto pelas pessoas de fora quanto pelas pessoas de dentro. Então, vale lembrar também que os atletas, eles são profissionais. Nós não estamos tratando aqui simplesmente de lazer, de ser uma coisa bonitinha. Os atletas, eles passam justamente os 4 anos treinando duro para poder chegar às Olimpíadas, para poder chegar a um campeonato. É um trabalho. E dentro de uma lógica capitalista, você precisa ser de visibilidade, você precisa que as pessoas te vejam, porque senão não há incentivo. É o que acontece, por exemplo, com o futebol feminino atualmente. Elas pedem o tempo inteiro por incentivo e visibilidade. Nós precisamos dar essa visibilidade. A Marta, diversas vezes, já fez entrevistas nesse sentido, falando o futebol feminino ter esse nacionalismo, justamente porque é o que importa dentro dessa lógica, e é o que a nossa casa trouxe. Se a gente lamenta esse nacionalismo, a gente destrói o reconhecimento que a gente tem dos nossos próprios atletas, e eles serão o stakeholder mais afetado dentro dessa moção. De novo, eles são profissionais, e dentro dessa lógica do nosso frame, eles são o que mais importa. Muito orgulho e propor. Show. Carlos Henrique fica, Clara Celina fica, Elisa Teles fica, Gabi, por favor, fica. Os demais, vocês não precisam sair da reunião, então não cliquem no botão Leave Meeting, cliquem no botão Leave Room, ou sair da sala, se o Zoom de vocês estiver em português. Isso.